obrigada por essa semana que passou, Deus. O Senhor nos conservou, Deus, e nos manteve em segurança na Tua presença, Deus. Peço que o Senhor esteja falando conosco agora nesse culto, Deus. Esteja abençoando o pastor e também cada um que está aqui. Assim que eu oro em Teu nome, amém. Amém? Vocês podem sentar. Abra sua Bíblia em Colossenses capítulo 2. Colossenses 2, nós vamos ler a partir do versículo 6. Manjar turco. Alguém já comeu manjar turco? Não? Eu vi a receita hoje na internet, ó. Quando é que vai fazer? Quando é que vai fazer, né? A receita, eu não vou dizer aqui, porque aqui não é para dizer receita, mas é uma goma feita com xarope de romã. E aí ela é misturada com açúcar de confeiteiro e fica com umas balinhas assim, bem bonitas assim. Por que eu estou falando isso? Porque foi justamente por causa dessa guloseima que Edmund, no livro Crônicas de Nárnia, traiu os seus irmãos. Ah, vocês pensaram que ia ser sobre receita, não. Se bem que deu vontade de comer quando eu vi, era bonito o negócio. E quando a feiticeira perguntou para ele o que ele queria, ele fala, manjar turco, era o doce que ele queria comer. Mas eu estou trazendo à tona aqui o livro do C.S. Lewis, né? O Leão, a Feiticeira e o Guarda-Roupa, justamente para mostrar que, por causa da traição de Edmund no romance, é que ele vai ter a sua liberdade tolhida. Porque, segundo as regras de Nárnia, no livro, aquele que traísse, ele teria a sua liberdade perdida para a feiticeira. Ele seria não um feiticeiro, mas um prisioneiro da feiticeira. E teria que pagar com a vida. E é quando o Leão Aslan, né, no livro, no filme, ele se entrega voluntariamente no lugar de Edmund. E aí a feiticeira fica toda feliz, porque ela vai matar o Aslan na grande mesa, e ela assim o faz, ciente da vitória, mas não conhecendo as leis que dizia que se alguém se entregasse voluntariamente no lugar de outro, a mesa estalaria e a morte retornaria, alguma coisa assim. Então Aslan ressuscita e vai aprisionar a feiticeira no filme e no livro. E o que a gente vai ler aqui é isso. C.S. Lewis está, com a sua linguagem pedagógica ali, descrevendo o que vai ser feito na cruz. Mas é interessante que a morte, que seria um sinal de fraqueza, como no conto de C.S. Lewis, quando os espíritos do mal achavam que estavam triunfando sobre o Cordeiro de Deus, eles se enganam, porque a morte, tanto de Aslan no romance, como a morte de Cristo é justamente a vitória. Quando ele ressuscita, vence a morte, subjuga os inimigos, e então a vitória ela é cósmica. Vamos ler então o que Paulo tem a nos dizer sobre esse tema. Eu pedi para você que acompanhasse comigo a partir do versículo 6, porque do 1 ao 5 ainda é parte da porção anterior. Ele não diz nada que ele não tenha dito antes. A partir do versículo 6 que começa assim, Paulo tocar nas problemáticas daquela igreja de maneira mais, eu diria, teológica e direta. Diz assim o versículo 6: Portanto, assim como recebestes Cristo Jesus o Senhor, também andai nele, arraigados e edificados nele, e confirmados na fé, como fostes ensinados, sempre cheios de ações de graça. Tende cuidado para que ninguém vos tome por presa, por meio de filosofias e sutilezas vazias, segundo a tradição dos homens, conforme os espíritos elementares do mundo, e não de acordo com Cristo, pois nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade,
e nele a cabeça de todo principado e poder, tendes a vossa plenitude. Mantenha a sua Bíblia aberta, como sempre, nós continuaremos lendo, mas vamos parar um pouco por aqui para entender o que o apóstolo está dizendo àquela igreja. E como nós já vimos nos domingos anteriores, havia o problema da heresia, né, de Colossenses, falsos mestres que ensinavam ali um emaranhado de doutrinas e filosofias e sabedorias, né, pagãs, que estava contaminando e trazendo dúvida para essa igreja. Provavelmente esses problemas foram levados por Epáfras, né, para Paulo. Epáfras, que era o plantador e pastor daquela igreja, e Paulo aqui está respondendo a essas indagações, né, que foram provavelmente feitas a Epáfras, que é levada a Paulo na prisão em Roma. Ele começa falando no versículo 6 que assim como eles receberam, é mais na verdade do que a gente já conversou de Epáfras, aquele evangelho original ensinado por Epáfras, assim como eles receberam, que era para eles continuarem andando neste evangelho. Aqui a expressão, assim como recebeste Cristo Jesus, ele está falando desse primeiro contato com o evangelho, desse primeiro ensinamento, desse primeiro discipulado. Era necessário continuar andando em Cristo. Ele usa expressões interessantes aqui: arraigados e edificados nele. São palavras que, tanto em português quanto em grego, sugerem, né? Arraigados, a ideia de raiz, né? Algo plantado, na verdade se aproxima muito mais a galhos, né? Que estão enraizados no tronco e continuam ali presos, sendo alimentados e frutificando. A outra palavra é edificados, é uma palavra muito comum na teologia paulina, né? Que é construídos sobre, né? Então, arraigados, ramos presos no tronco e construídos sobre fundamento firme, né? Apostólico, como Paulo sempre costuma ensinar. E confirmados na fé, ele disse. E de novo ele retorna aqui: como fostes ensinados. Ele vai ficar sempre voltando nisso, né? Porque houve um ensinamento original e agora está sendo contaminado por falsos mestres, de maneira a colocar aquela igreja em uma confusão teológica. Ele diz: sempre cheios de ações de graças. Então, permaneçam firmes, né, nesse evangelho, no Cristo que vos foi ensinado, sem vocês se afastarem nem para a direita nem para a esquerda, e cheios de gratidão. E agora, né, na verdade, você viu que isso aqui é uma introdução ao problema. Ele começa dizendo, no versículo 8: tende cuidado para que ninguém vos tome por presa, ele vai dizer, por meio de filosofias e sutilezas vazias. Interessante que a palavra vos, a palavra é uma frase aqui, no grego é uma palavra só, né? Vos tome por presa, a palavra no grego é sulagagon, e é como um predador mesmo, que capturou a caça e está carregando. Esse é o sentido. Por isso que no português é uma frase inteira para descrever uma única palavra em grego, né? É como se ele estivesse dizendo aqui, né, como nós entendemos: tome cuidado para ninguém vos prede, né, e vos carregue como presa fácil. E ele vai dizer, por meio de filosofias. A gente pode até parar um pouquinho aqui para entender. Ele não está falando da filosofia grega necessariamente, mas ele está falando de todo o sistema, né, intelectual construído por homens. Ele não está aqui necessariamente falando de platonismo, aristotelismo ou algo nesse sentido, mas é todo o sistema filosófico, intelectual, teológico, até humano. Como ele vai dizer, filosofias e sutilezas vazias. E ele conclui dizendo, segundo a tradição dos homens. Então a gente já começa a detectar dos problemas aqui nessa igreja, que era um ensinamento filosófico, no sentido de que era um sistema, né, intelectual, que estava voltado para uma tradição meramente humana. Por isso que ele diz que é sutil, mas é vazia, e é construída em cima de coisas humanas, né? E a gente pode aí, óbvio, tentar especular que tipo de coisa era,
apesar de não ser algo muito bem claro na carta, mas é óbvio que se tratava de algo que Deus não estava em nenhum momento participando. E era diferente daquilo que foi pregado por Epáfras. Ele diz mais, que essas sutilezas e filosofias, e aqui tem uma frase que é bem chave aqui, nesse texto, conforme, aí o programa sua Bíblia, se tiver uma versão diferente, vai estar diferente isso aqui. Conforme os espíritos elementares do mundo. Não é isso? Deve ter versão diferente, você não precisa ler. Mas a palavra para descrever essa espíritos elementares do mundo é estoiqueia. É bem debatido isso aqui. Por quê? Esses espíritos elementares poderiam ser os astros, porque havia uma crendice meio voltada para horóscopos e esse tipo de religião pagã, e havia também uma espécie de espiritualidade voltada para seres que estavam entre os homens e Deus, anjos, demônios, toda sorte de seres que tinham influência sobre os astros e que influenciavam diretamente a vida das pessoas. Era um tipo de crença desse tempo. Olha o que Paulo está falando. Tomem cuidado com essas filosofias vazias, essas coisas sutis, mas que são frutos de tradição humana, conforme a crença em espíritos, anjos e seja lá o que for, que exercem influência sobre as pessoas. O que Paulo está dizendo é que esse tipo de coisa, de certa forma, tem influência em um universo espiritual, segundo a crença aqui, e que fazia com que os cristãos da cidade de Colossos, né, da igreja de Colossenses, ficassem o tempo todo vigiando, tentando, quem sabe, preencher ou completar a obra de Cristo para que esses espíritos não tivessem influência sobre a vida deles. Assim, embora você tivesse tenha se esforçado para tentar entender isso, eu venho de uma família que não era cristã, já falei isso algumas vezes, e minha mãe vira e mexe, mexia com algumas coisas que ela achava que ia fazer bem. Por quê? Se ela achava que aquilo ia fazer bem, é porque de alguma forma entendia que havia algo de mal acontecendo, né? Como, por exemplo, eu já vi minha mãe pegando uma maçã, hilário isso, né? Ela que não veja esse vídeo, ela não faz mais isso, tá, gente? Hoje ela é da Assembleia de Deus, mas ela pegava uma maçã, abria, botava mel dentro e botava no congelador. Eu não sei por que tinha congelador, pensando nisso é ridículo, porque aquilo de certa forma na cabeça dela espantava os espíritos mal olhados, ou seja lá o que for do mundo espiritual. Sabe isso? Uma maçã com mel que não vai fazer nada, não é congelada. Mas percebe que até hoje as pessoas ainda têm essa crença um tanto ignorante, eu diria, né? Até estúpida de certa forma, de que algumas coisas que a gente faz aqui, né, tem uma influência no mundo astral. Era isso que estava acontecendo aqui dentro da igreja. Pense nisso. E mestres ensinavam, vocês tomem cuidado, hein? Vocês precisam andar mais direitinho, porque o mundo espiritual, os astros, os anjos. E aí Paulo está dizendo que tudo isso é vazio, é doutrina ou tradição humana, e que não ele conclui assim, o versículo 8, de acordo com Cristo. O que não fizer parte do escopo, do corpo, do evangelho pregado originalmente para eles, não servia. E aí ele vai dizer de novo, né? Porque, no versículo 9, nele, em Jesus, habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Por que ele fala isso? Por que ele usa essa linguagem? Ele já falou no capítulo 1 da plenitude, Jesus está toda a plenitude. Toda a plenitude por quê? É como se Paulo estivesse falando que não adianta vocês ficarem buscando fora alguma coisa que vos fortaleça espiritualmente, que melhore você espiritualmente, porque em Jesus está toda a plenitude da divindade. Toda a plenitude, então não sobra nada para ninguém. Inclusive ele vai dizer, e nele cabeça de todo principado e poder. Principado e poder é poder humano e poder espiritual mesmo. A ideia aqui tendes a vossa plenitude. Então o que Jesus está, na verdade, aqui representando, não só como
uma mera representação, mas como algo que realmente torna o crente, o cristão pleno, na boca de Paulo, é a nossa plenitude também. Em Jesus está toda a plenitude da divindade. Como ele disse no capítulo 1, Jesus é a imagem do Deus invisível. Nele está toda a plenitude. Não adianta buscar nada fora de Cristo. E a vossa plenitude, aquilo que completa vocês, está nele, não fora. Na verdade, fora é entrar num universo completamente paradoxal, porque você estará sempre buscando uma maneira de melhoria, porque você nunca será pleno. Mas em Cristo, segundo Paulo, a plenitude está nele. Se vocês entenderam isso, é muito fácil fazer uma aplicação disso aqui, que é justamente a gente estar satisfeito em Cristo, pleno em Cristo, e entendendo que a obra da cruz, aquilo que foi feito por nós através de Jesus Cristo, é suficiente. Mas é suficiente não no sentido da gente sentar e ficar acomodado, né? Porque a salvação realmente aconteceu. É suficiente porque é nele que a gente encontra a plenitude. Como já foi falado uns domingos atrás, é atrás dele que a gente deve realmente seguir, trilhar, perseguir, consumir. Se nele está toda a plenitude, para onde, afinal de contas, eu vou buscar o alimento? Nele. Onde, afinal de contas, eu vou buscar o aperfeiçoamento? Nele. É tudo nele. Porque ele é a plenitude da divindade. É Deus realmente se manifestando aos homens e oferecendo da sua plenitude aos homens. Você já pensou nisso? Que Deus oferece, eu não sei nem descrever direito o que é toda a plenitude da divindade, convenhamos. Eu falo aqui, né, que em Jesus se manifesta um Deus pleno, mas assim, eu não consigo tanger o que isso significa de uma maneira completa. Como assim eu vou entender a plenitude de Deus? Um Deus tão poderoso que me falta palavras, me falta intelecto para, né, escanear de maneira completa. Mas o que Paulo está falando é que em Jesus, Deus está manifesto. E o convite é para que nós possamos provar, se alimentar da plenitude dele. Então, a sabedoria, o conhecimento, não está fora. Não está em nada de tradição humana, fruto da tradição humana. O conhecimento está em Cristo, a plenitude está em Cristo. O aperfeiçoamento está em Cristo. Tudo que a gente possa imaginar está nele. Eu sempre brinquei, né? E não é brincadeira não, eu posso até falar de coração, mas é verdade. Se um dia o homem tiver condições de escanear todas as camadas da realidade, né? Desde o mundo subatômico ao mundo macrocósmico, ele vai se deparar no final com Cristo. É a realidade última. É o ser que, como Paulo mesmo diz no capítulo 1, sustenta todas as coisas. É aquele que dá sentido à criação. É aquele que realmente em si traz a resposta para todas as indagações. Como é que isso se aplica na gente? É óbvio que a gente tantas e tantas vezes se esforça para dar uma melhorada na nossa santidade, né? Existe uma mentalidade cristã que é assim. A gente pensa assim, eu tenho que melhorar, eu tenho que orar melhor, eu tenho que abandonar certos pecados, eu preciso ir mais à igreja, eu preciso ler mais a Bíblia, e tudo isso é muito correto, mas deixa de ser correto quando por trás disso está alguma coisa voltada a um entendimento de que se eu fizer assim, eu vou ser especial um pouquinho mais para Deus. Deus vai olhar para mim diferente. Esse é um equívoco. Porque se for assim, é obras. E o que Paulo está dizendo aqui, na verdade, é que é nele que a gente tem a plenitude. Então é entender que é pela busca de Cristo, é pelo entendimento de quem Cristo é, que vai fazer com que a gente cresça espiritualmente e abandone as outras coisas, porque Ele está sendo suficiente para mim. A palavra suficiente, ela é muito injusta nesse contexto, porque suficiente ele traz um sentido de saciedade, né? Quando eu falo, eu comi o suficiente, eu não quero mais.
Mas a ideia aqui é que Cristo, por ser a plenitude, ele é inesgotável. Então não há necessidade de eu buscar conhecimento fora de Cristo, porque ele é a fonte para todo sempre. Então quanto mais eu estou em Cristo, quanto mais eu ando em Cristo, mais dele eu desejo. Então Paulo vai dizer, aquilo que não está em Cristo é vazio de significado, é vazio de justamente trazer propósito, ou tentar trazer propósito para o homem, é vã e não tem nenhum tipo de validação da parte do homem para com Deus. É em Cristo, ele vai dizer. E ele continua dizendo no versículo 11 o seguinte, agora prestem atenção que aqui o caldo engrossa um pouco, né? Nele também fostes circuncidados com a circuncisão que não é feita por mãos humanas, o despojar da carne pecaminosa, isto é, a circuncisão de Cristo, sepultados com ele no batismo, com quem também fostes ressuscitados pela fé no poder de Deus que o ressuscitou dentre os mortos. Na verdade é uma expressão muito incomum usada por Paulo, que é o despojar, no grego é o despojar do corpo da carne. Aqui na minha versão é uma aproximação, né, tentando dar sentido, da despojar da carne pecaminosa. Então Paulo está dizendo no versículo 11 que em Jesus, onde nós encontramos a nossa plenitude, porque ele é pleno, nós fomos circuncidados com a circuncisão que não é feita por mãos humanas. O que é a circuncisão? Circuncisão era o símbolo do pacto feito com Abraão, da parte de Deus, de que todo homem, né, todo menino, teria o prepúcio cortado. Essa era a aliança, né? Então, o que isso significava? Significava que o povo descendente de Abraão pertencia a Deus, e Deus pertencia ao povo. Por isso que é uma aliança. Por isso que a gente usa aliança de casamento, né? Deus era deles e eles eram o povo de Deus. Por isso que a aliança, ela tem uma conotação sexual. Por que é o prepúcio? Por que não é a ponta da orelha, a ponta do nariz, né? A lasca do dedão? É porque Deus queria exclusividade. Eles não poderiam se misturar com outros povos. Eles eram o povo de Deus. Entendam isso. É justamente isso que simboliza no Antigo Testamento. Não é nada mais que isso. Era o prepúcio porque era exclusivo de Deus. Deus estava ali, né? Dando o direcionamento, né? Apontando para onde ele queria, porque justamente desse povo exclusivo de Deus é que descenderia o Messias. O Jairo até brinca, né? A manipulação genética de Deus, porque ele tinha um plano. Então aquele povo era exclusivo dele, e o símbolo dessa aliança de exclusividade era a circuncisão. Alguns estudiosos vão dizer que é possível que esses mestres estivessem ensinando circuncisão na igreja, circuncisão física mesmo, à moda judaica. Outros vão dizer que não, vão dizer que Paulo está usando este episódio, né, do Antigo Testamento para mostrar a eles que a carne era algo como na circuncisão, né, o prepúcio cortado, que estava sendo descartada, porque em Jesus eles estavam aliançados. Independente do que seja, ele vai usar duas expressões aqui. Ele fala que em Cristo há a circuncisão que não é feita por mãos humanas. Então a circuncisão do coração é uma aliança espontânea, não é? Que não necessita de um gesto físico, de um ato físico, de uma cirurgia física como acontecia. Não sei se vocês sabiam, mas a circuncisão não era feita com anestesia, né? E nem bisturi. Era uma pedra afiada. Então, quando era em crianças, recém-nascido, provavelmente era muito mais fácil, mas por muitas vezes aconteceram com adultos, né? Então, para você sentir que a circuncisão era um ato físico dolorido,
e eu diria até, qual a melhor palavra para não ser herético aqui? Eu diria até lancinante, assim, lacerada. É uma coisa feia mesmo. É feio, é bruto. Pô, pensa, Deus poderia ter pedido outra coisa, né? Uma mecha do cabelo. Aí ele fala assim, vai cortar com a pedra o que eles tinham de lâmina na época. O prepúcio, pô, um troço terrível, né? Mas por quê? Paulo vai dizer aqui. Porque vocês foram circuncidados com a circuncisão que não é feita por mãos humanas, é a circuncisão do coração, é a aliança com Cristo. Por quê? Ele vai dizer, o despojar da carne pecaminosa, que era o prepúcio, né? Era simbolizando a carne pecaminosa, isto é, a circuncisão de Cristo. A circuncisão de Cristo, em Paulo, é o ato da cruz. A cruz é, para o cristão, a aliança que Deus fez com Abraão. A cruz é a morte de Jesus e ressurreição, simboliza que nós, justamente, que estamos em Cristo, estamos aliançados com Deus, somos povo dele. Mas simboliza também que, entendam isso, o corpo de Cristo dilacerado simboliza o prepúcio cortado para que a aliança acontecesse. E assim como eu falei que a aliança era algo grotesco, dolorido, vai acontecer no corpo de Cristo também. Inclusive Paulo fala isso aqui anteriormente, o corpo da carne de Cristo, né? E a linguagem é visceral, é sanguinolenta, é feia até, porque o que Paulo está dizendo para esses caras é que não foi de graça. Há uma aliança de Deus com vocês não estão sendo cortados mais, não estão sofrendo mais, mas a aliança de vocês se dá na circuncisão de Cristo, porque é quando Cristo está naquela cruz que a dilaceração, o sangue está sendo derramado, é Ele que paga a dor, Ele que paga o preço, para que vocês sejam aliançados nele. E depois ele vai usar outro exemplo, que é no versículo 12, só para fortalecer inclusive esse argumento, que é sepultados com ele no batismo, com quem também fostes ressuscitados pela fé, no poder de Deus que o ressuscitou dentre os mortos. Então, para esses crentes de Colossos, que Paulo está falando assim, vocês não precisam de uma circuncisão física, porque a circuncisão já aconteceu. A circuncisão é a circuncisão de Cristo, que se deu na cruz. Cristo é a carne dilacerada por vocês, para que a aliança realmente se desse. E Cristo também é aquele que morreu e ressuscitou. E você, quando se batiza, está ali, né, intencionalmente tipificado que você também morreu para o mundo, como a aliança exige, e agora renasceu com ele, é a exclusividade dele. Você entendeu até aqui? Eu já poderia até fazer a aplicação aqui, mas eu vou descer mais, para o texto ficar mais sólido. Ele diz, e a vós, quando ainda estavas mortos nos vossos pecados, aí ele usa de novo, na incircuncisão da vossa carne, perceba isso, ele poderia só falar incircuncisão, todo mundo sabe o que é, mas ele usa carne constantemente, porque ele quer salientar que realmente houve algo bárbaro com Cristo, que foi necessário. Por isso essa linguagem de incircuncisão, circuncisão, corpo da carne, cruz, morte e ressurreição. Ele fala que os colossenses, antes, ainda estavam mortos nos pecados, na incircuncisão da vossa carne. Mas Deus vos deu vida juntamente com ele, Jesus, perdoando todos os nossos pecados e apagando a escrita da dívida que nos era contrária e constava contra nós em seus mandamentos, removeu-a do nosso meio, cravando-a na cruz. Qual é a linguagem de Paulo? Vocês passaram por uma circuncisão do coração em Cristo, a aliança foi feita, e aí ele fala, vocês estavam mortos antes, na incircuncisão da carne, não havia aliança com vocês, mas Deus deu vida a vocês, quando ele perdoou todos os pecados. Aí ele usa no 14 o seguinte, e apagando a escrita de dívida. O que é isso? Que escrita de dívida? A palavra no grego é keirografon, que é, na verdade, um documento de dívida assinado pelo devedor. Você está devendo, e aí aquele que te emprestou o dinheiro, ou lhe deu o terreno, ou sei lá que tipo de negócio fez com você, traz o documento e você assina.
você é um devedor. Enquanto ele tiver com aquele documento na mão, você precisa pagar a dívida. E queirografon é um documento cuja assinatura é do devedor consciente. É uma dívida que eu assinei e digo, eu estou devendo. Entenda isso. Paulo usa isso aqui não é à toa, porque ele diz que Deus apagou a escrita de dívida. A palavra no grego é exaleiten. Ele remove. É como se Deus pegasse aquele documento e rasgasse. Na verdade, tem até relatos de que no mundo antigo, no século I, o escriba, ele escrevia no papiro ou no pergaminho, e havia uma maneira, porque aquela tinta não tinha os ácidos como as tintas têm hoje, que entranham no material e não pode ser apagado. Essa tinta poderia ser apagada e escrita de novo. Ele poderia apagar tudo, né, enquanto desse tempo e reescrever. E a expressão que Paulo usa aqui é como se Deus tivesse pego aquele documento e deletado, apagou. Não tem nada mais. Não tem nenhuma marca de tinta mais. E por que ele fez isso? Ele vai dizer, porque é na cruz onde a circuncisão acontece, circuncisão do coração para aqueles que foram alcançados por Cristo, que Deus pega esse documento e prega ela. Isso aqui é fenomenal, assim. Não é isso que Paulo quer dizer, mas é como no mundo antigo havia algum édito do rei, e aí ele dava, né, para o mensageiro que ia lá, lia, pregava lá na porta, pum, falava lá para todo mundo ler, né? A gente já viu o filme assim, né? É como se Deus pegasse a dívida que nós temos, confessa, de devedores confessos, apagasse aquilo, fosse lá na cruz e ó, pum, pregou para todo mundo ver. Só que o que está na cruz não é um documento, é o Filho de Deus. Por que Paulo está dizendo isso? É porque Paulo está dizendo assim, não adianta vocês tentarem viver buscando um aperfeiçoamento espiritual, como se isso fosse de alguma forma melhorar a salvação de vocês ou tornar vocês especiais, porque a circuncisão já foi feita, é na cruz, quando a carne de Cristo foi dilacerada por vocês. E isso é tipificado no batismo, quando você ali diz publicamente que morreu para o mundo e renasceu para ele. E é nesse momento, não do batismo, no momento da conversão, que Deus pega todas as suas dívidas, apaga e prega na cruz, ali tipificando, né, a morte de Jesus por nós. Não há necessidade da gente viver uma vida tentando de alguma forma melhorar a nossa salvação, ou achar que porque a gente falhou, errou ou não errou, Deus de alguma forma nos esqueceu. A dívida, meu amigo, já foi paga. Entende isso? Foi paga de uma vez por todos. Por mim, por você, seja lá quem for, está pago. Não tem débito, não tem crédito também, porque Deus simplesmente rasgou o documento. Porque a obra de Cristo é plena, suficiente, total, e não importa mais as obras dos homens, não importa mais os nossos débitos, não importa mais o quanto a gente acha que é pecador, não importa mais, inclusive, a nossa capacidade de aperfeiçoamento pela carne, pelas obras, pelo esforço, nada disso faz sentido. É só em Cristo, somente em Cristo, que nós encontramos a salvação. Entende isso? Eu, na verdade, já preguei isso inúmeras vezes. A salvação é por graça, é graça, é graça, é graça. Essa semana mesmo, não sei por que o YouTube fez isso, né? Mas atualizou lá na minha conta uma pregação. Acho que eu comentei com o Chico isso. E assim, era um cara todo tatuado, né? Todo mesmo, pescoço assim, todo. E o título da pregação é Deus odeia o pecador. Aí eu falei, o que é isso aqui, né? Pelo menos o título chamou minha atenção. E eu fui ver, falei, de repente é só para enganar, né? Um cara todo modernão desse vai... E não, cara, eu comecei a assistir e o cara todo tatuado mesmo, né? Aquelas igrejas com iluminação, né, sofisticada e tal, ele pregava que a salvação era meritória. Poderia não estar dizendo com essas palavras, mas ele dizia que se você não andar em santidade, você perdia a salvação. Aí ele citava Hebreus 6,
e se estava aqui, acolá. Eu falei assim, o que esse cara está falando? E ele falava da ira de Deus, que Deus está irado com o pecador, que ele odeia o pecador. E eu pensando, se ele odeia o pecador, quem que ele ama, afinal de contas? Porque só tem pecador nessa história. É sobre pecadores, né? E aí eu fui, rapaz, no impulso, escrevi lá, mais do Deus do porrete, né? Mais do Deus da ira. E aí uma enxurrada de comentário, falando que eu era eu até deixei de ler o que disseram de mim. Eu falei assim, nem para eu ter escrito, que eu arrumei aqui, o pessoal aqui ficou irado. E um chegou a dizer, você é um que defende um Deus que não se ira com ninguém, não sei o que, uns papos assim, né? Porque era o Deus mesmo irado ali. E a maneira de você melhorar, né, essa ira de Deus era viver em santidade. É ascético o negócio, sabe? É uma coisa do esforço físico mesmo. Eu tenho que ler a Bíblia, eu tenho que orar, como se isso fosse algo que pudesse ser quantizado. Não é assim. Se você está orando pouco, melhore isso, porque é bom. Orar é bom, faz bem. Conversar com Deus é maravilhoso. Deus não fica, lá, orou pouco. Como um livro, né, que me caiu na mão e eu comecei a ler. Eu não vou dizer o título do livro não, eu não quero detonar ninguém. Mas já começa assim o escritor. Pastor que não ora menos de 2 horas não presta. 2 horas, né? Eu falei, velho, fechei. Vou ver se eu encontro outra utilidade para esse livro, porque da onde esse cara tirou isso? De onde ele tirou? Que quem ora menos de 2 horas não presta. E o que é oração, afinal de contas? É relógio? É cronômetro? É performance? Jesus mesmo disse para não ficar dizendo coisas para que as pessoas vissem, né? E inclusive ali está a ideia de ficar orando muito tempo também. É para você ser íntimo com Deus. E a oração pode estar 15 segundos. Senhor, me socorra. E se isso é genuíno, maravilha. Então, que tipo de evangelho é esse? Que a gente acabou vestindo, que é algo que depende do nosso esforço. Olha o que Paulo está falando, gente. Está cravado na cruz, meu amigo. Não tem dívida mais. Deus amou você de uma maneira magnífica e o filho dele pagou a dívida. Não tem acusação legal sobre você, não tem o que tire de você o fato de que o sacrifício já foi feito, o perdão já foi dado e você está perdoado e é amado por Deus e ponto. Aceite isso. Agora, se a compreensão de que Deus me ama desse jeito vai fazer de mim alguém que gosta de orar e falar com Deus, amém. Se vai despertar em mim o desejo de conhecê-lo, como Paulo está falando aqui, como a plenitude de Deus, lendo as Escrituras, amém. De vir à igreja, de participar, que bom, isso quer dizer que você está entendendo a coisa, afinal de contas, mas não é pelo muito fazer. Nunca foi. E pode ser que quando a gente vive dessa forma, a gente não entendeu o sacrifício de Cristo, e nem convertido porque a conversão se dá justamente sobre a compreensão de que não tem nada que eu possa fazer para garantir a minha salvação, porque já foi feito naquela cruz. Amém? Amém. É isso que ele está falando. Apagou. Não tem dívida mais. Sabe aquele dinheiro que eu estava te devendo? Não estou mais. Não é isso. É sobre Deus e a gente, né? Mas aqui tem algo que ecoa. Que Jesus vai. Não está no texto, mas eu posso muito bem dar uma esticadinha aqui, só para dar uma instigada. Porque está muito fácil, né? Está muito fácil. Oh, que bom sair da igreja. Caramba, Deus me ama. Me salvou e agora está tudo certo. Só que na matemática de Jesus, quando ele conta aquela parábola do homem que devia muito para o rei e foi perdoado e saiu e não perdoou os seus irmãos, Deus vai pegar aquele cara de jeito. Na parábola o rei pega, né? Porque na regra de Cristo, aquele que muito foi perdoado é o que muito ama. Então, no sistema de Jesus é invertido. Porque nós fomos perdoados e a dívida foi apagada, agora a gente vive perdoando dívidas. Essa é a matemática. Que quando nós nos tornamos não perdoadores, é porque simplesmente não aceitamos ou compreendemos o perdão de Cristo. Entende isso? Eu não posso viver pela graça, sendo perdoado por Deus e ao mesmo tempo não perdoando pessoas. A lógica é,
Se Cristo, justo, a plenitude de Deus, morreu naquela cruz e Deus apaga a dívida, perdoa os nossos pecados, e Ele faz isso por mim que não sou ninguém, quem sou eu para viver diferente disso? Quem sou eu? É como o cara da parábola, que tem uma dívida absurda perdoada, mas quando chega numa dívidazinha não perdoa. O que o rei faz? Vem cá, velho, como assim? Isso não é uma imposição da parte de Deus, mas é como a coisa funciona. O evangelho não é daqueles que batem, é daqueles que apanham, daqueles que perdoam. Por quê? Porque a nossa dívida foi apagada, e agora a gente vive para perdoar. E a gente vive realmente para que as pessoas percebam que através das nossas vidas o perdão de Deus foi manifesto. Ele diz mais, né? Ele diz, versículo 15 aqui, para finalizar: e tendo despojado os principados e poderes, os expôs em público, e na mesma cruz triunfou sobre eles. A palavra despojado aqui é apekduomai. Esse apek sempre tem o significado de tirar. E a ideia aqui, tem uma discussão longa sobre essa expressão. Muitos vão entender que é Jesus se despindo dos poderes, né? Como se esses poderes espirituais, que os colossenses ficavam com medo, subjugados, né? Ou se sentiam assim, em Cristo não tinham mais poder nenhum. Mas na verdade o consenso é que Ele despe os poderes. É como se nessa cruz de Jesus, Ele, por causa da sua morte, despoja, é a expressão que está aqui, né? Subjuga, domina, despir no sentido de tirar o poder, e os expõe em um espetáculo público. E a expressão em Paulo aqui é justamente daquele herói romano, né, que venceu a guerra e volta sendo recebido pelo seu povo, aplaudido publicamente, e atrás estão os reis, os soldados, todos subjugados, envergonhados ali, né? E as pessoas aplaudem. E Paulo está falando que a cruz expôs os poderes, sejam espirituais, sejam humanos, a um espetáculo público de humilhação. Mas como que ele faz isso? Ele faz quando os poderes, e os poderes você pode jogar tudo no bolo, acham que matando Jesus eles triunfariam, como Aslan no livro de C.S. Lewis. Mas eles não sabiam que a morte de Cristo era justamente a vitória de Cristo. E é quando os poderes, né, lançando Jesus naquela cruz, acharam que de fato tinham obtido a vitória, é quando eles se enganam, porque Jesus ressurge dos mortos, perdoa a dívida dos pecadores e triunfa sobre a morte e subjuga todos os poderes. E Paulo vai dizer em Efésios que depois disso ele herda nome acima de todo nome e se senta no trono, e todos os inimigos estão debaixo dos seus pés. A morte de Cristo, eu diria para você, foi uma grande estratégia da parte de Deus para triunfar sobre os inimigos, enganando-os. Sabia disso? Quem matou Jesus, sejam homens, sejam principados, achavam que aquilo era vitória, e não entenderam que era na morte de Cristo que estava justamente o plano de Deus, porque era um justo, e o único justo nesse universo todo paga uma dívida que não é sua, morre injustamente, é condenado sem ter feito nada, e agora um sistema pecaminoso, sistema caído, que exige do homem retratação, o documento que cobra da gente a dívida, falhou com ele, porque o matou. E quando ele ressuscita tendo direitos. Ele precisa ser ressarcido, ele precisa ser indenizado. Vocês estão entendendo isso? E aí, qual é a indenização? Quem que pode indenizar o justo que morreu injustamente? Aí Paulo vai dizer: todos estão sobre os seus pés. Ele deu um nome acima de todo nome, todo aquele que vier a ele, dívida perdoada. Cristo salva quem quer, quem ele quiser, ele tem direito.
E não é só sobre você, sobre mim, sobre a humanidade, sobre todo o universo. Porque é na cruz que os inimigos são subjugados, que a morte foi vencida e que os nossos pecados foram perdoados. Amém? Amém. Por isso que C.S. Lewis escreve tão majestosamente a sua crônica. Porque quando a morte achou que tinha vencido, ele ressuscitou dentre os mortos e nos salvou. Vamos ficar em pé e orar? Amantíssimo Deus, Senhor Todo-Poderoso, Pai de toda a eternidade, te agradecemos, Pai, pela tua salvação, pela tua graça, pela tua misericórdia, pela tua justiça justificadora, Pai. Te agradecemos porque sabemos que sozinhos não temos condições de justificarmos a nós mesmos, Pai. Sozinhos não temos condições, Pai, de viver uma vida de ascetismo, Pai, de maneira a alcançar a salvação sozinhos, Pai. Por isso agradecemos de todo o nosso coração, Pai, o perdão obtido naquela cruz, Pai, o teu amor tão intransigente, Pai, que não permitiu que nós fizéssemos nada, Pai, porque tudo ficou naquela cruz, nos ombros do teu Filho Jesus, Pai, por nós. Muito obrigado, sabe, Pai, porque sabemos que nada pode nos separar do teu amor. Sabemos que toda a expressão que sai do nosso coração é única e exclusivamente de gratidão e adoração a Ti. Sabemos, Pai, que em Ti, Pai, nunca seremos desamparados, Pai. Nunca seremos abandonados, Pai, porque Tu nos escolheu, Pai, como Teu povo, como Teus filhos, Pai, como santos e salvos, Pai, para toda a eternidade, Pai. Ó Deus, muito obrigado por um evangelho que é salvação para todos os homens, Pai, que dá a oportunidade de todo aquele devedor, Pai, que compreende, Pai, o sacrifício do Teu Filho naquela cruz, tem a dívida apagada, Pai. Ó Deus, muito obrigado, e que sejamos, Pai, realmente espelhos, Pai, desse amor, desse perdão, dessa graça maravilhosa que nos alcançou. Em nome de Jesus que nós oramos e agradecemos. Amém. És a brisa da noite.
Boa noite, irmãos. Eu queria contar uma coisa para vocês antes, né, do momento aqui das ofertas, né, que essa semana agora eu estava em casa com a minha esposa conversando em relação a esse livro essa carta aos Colossenses, né, e eu sou uma pessoa que eu tenho muito prazer em leitura, eu gosto muito de ler. E esses 30 anos que eu estou aí na igreja, eu já li muito essa carta, já ouvi dezenas de pregações nessa carta dos Colossenses. E a impressão que eu tenho, né, comentando em casa com a minha esposa, é como se essa carta não existisse. Tanto que eu tenho aprendido agora durante esse ano que começou. É uma carta que para mim é estranho, mas tanta coisa linda, né, que Paulo ensina nessa carta, e para mim é como se eu não a conhecesse a carta, por incrível que pareça, né? Então a minha oração é que Deus continue abençoando o pastor José, né, que tem se esforçado, estudado para trazer a mensagem para nós, né, como ela deve ser, e nós louvamos a Deus por tudo isso. E mudando agora, se você veio preparado para dizimar ou ofertar, esse é o momento, os irmãos fiquem à vontade, então, enquanto continua aqui a música, ok? Coração se abre, aberto ele agora está, restaura-me com teu poder. Jesus governa todo o meu ser, meu coração se abrirá, aberto ele agora está, restaura-me com teu poder. Jesus governa todo o meu ser, teu amor vivendo quero estar, satisfeito ao teu olhar, conhecer te quero mais do fundo. Pai, sincero eu serei, os meus medos não irei, te suplico que do céu me toques. Senhor, mais uma vez, obrigado. Obrigado, Deus, por tua palavra, Deus, que tem preenchido os nossos corações. E como foi pregado hoje, ó Pai, o Senhor Jesus é suficiente para as nossas vidas. E nós te louvamos, Pai. E somos gratos, Deus, por tudo aquilo que ouvimos nessa noite. Continua conosco, nos traga uma boa semana. Abençoa, Pai, aqueles que podem, ó Deus, ofertar e dizimar, contribuir com a tua casa, e abençoa, Deus, e tem misericórdia daqueles que não estão podendo no momento. Assim eu te louvo e te agradeço no nome de Jesus. Amém. Amém. Podem sentar. Vamos aos anúncios. Um anúncio aqui que eu acho que é importante. Agora à tarde o André recebeu a ligação da Marisa, o Wagner também mandou um áudio para mim. Eles estão passando uma fase bem difícil financeiramente e parece que caiu um muro lá dela, né? Eu não vi a foto ainda, mas parece que foi uma coisa bem ruim assim, né? Sim, o muro do vizinho, o vizinho levantou o muro ao lado, frente ao muro deles, e preencheu lá com não sei quanto de terra um tempo atrás, e o muro do vizinho começou a inclinar e fazer pressão no muro deles. Até esse tempo atrás tiraram até uma parte do muro deles, porque o vizinho avançou. E parece que na quinta-feira ou sexta-feira veio tudo abaixo.
inclusive furou a parede do quarto da Marisa, ela estava em casa. Sorte que não tinha ninguém na garagem. Aquela garagem que eles têm lá, para quem já foi lá, foi pro chão, não existe mais. Vocês não estão nem dormindo Eu em tenho as casa. fotos aqui. Não, a Defesa Civil esteve lá, segundo ela me falou, e pediu para que eles se retirassem da casa, né? Saíssem da casa. Né? Uau. E para piorar, o vizinho não quer assumir a responsabilidade. Ela me ligou, ela me mandou mensagem na quinta-feira, acho que foi na sexta. Eu até contactei um colega, engenheiro civil, ele é especialista em patologias, né, construtivas e tudo mais, para ver se ele tem como fazer um laudo, até pedi um orçamento, mas eu relatei a situação, falei do problema financeiro dele, são pessoas que têm poucos recursos, se de repente ele não quisesse, né, não estivesse disposto a fazer o laudo, aí depois eu entro com a ação contra o cara lá e a gente tenta cobrar no final os honorários do cara, né? Então vamos ver se a gente consegue ajudar, mas no momento precisa de oração mesmo, né? Porque não está fácil. Então, para a gente estar orando por eles, né? Porque o áudio do Wagner, ele se desculpou por não estar podendo vir, porque ele está tendo que trabalhar para cobrir as despesas. Depois ele falou da queda do muro e falou também de novo do problema financeiro. Então eu senti assim, o desejo de, quem sabe, mobilizar a igreja para a gente levantar uma oferta para eles, né? A Marisa não tem vindo aos cultos porque ela está com medo mesmo da doença. Eu conversei com ela uns dias atrás. A irmã dela é enfermeira e botou um medão nela, assim, falou que tinha gente morrendo e tal. E ela está bem assustada. E agora mais esse problema, né? O muro caiu e tal. Então, orem por eles e eu vou escrever no grupo. Não sei se botar no grupo, de repente eu vou individualmente, né, nos membros da igreja, pedir a Lidiane para fazer isso, para ver se a gente pode chegar junto com alguma coisa para dar uma aliviada a eles, né? E é isso. Algo mais? Orar pelo Ian também, que está aí à frente da UTI, como a gente tem falado, né? Trabalhando arduamente aí com os casos de Covid. Ele recebeu a vacina, mas é só 50%, então tem que continuar orando, né? Porque então você ora 50% menos, né? Você não deu 50% tal. Mas tem que continuar orando porque a gente não sabe até onde a vacina é eficaz, até onde o vírus realmente agora está com papo de nova cepa, está uma loucura, como sempre esteve, tudo muito confuso, né? Mas eu acho que é isso. Algum outro pedido? O Ian, inclusive, está de plantão hoje. Está de plantão, né? Que eu não me lembre? Pela Thaisa, né? Thaisa tem conversado comigo, ela tem procurado emprego. E se você, né, tiver aí alguma coisa em mente, fale com a Thaisa, ela já está com o currículo prontinho para deixar com você, para ingressar, né, no trabalho aí, na vida de trabalhador, né, trabalhadora no seu caso. É isso, né? Então, estamos terminados aí e nos vemos durante a semana, à medida do possível. Então o Wagner vai ter que sair da casa mesmo. Saiu já. Saiu já? Cadê as fotos? Foi pra casa de alguém ou alugou algum lugar? Como é que foi? Deve estar na casa da irmã da Marisa, né? Eu não sei, eles até sexta-feira não tinham saído, né? Ele falou que ia sair. Falou que não está dormindo em casa. Imagina o medo também daí, né? Com certeza não ia dormir em casa. Vai olhando aí. Vai jogando pra cá. Mas caiu pra caramba. Desceu tudo. Não, e o vizinho tá de Sacanagem, não quer pagar nada não. Ele que faz a parada e aí não... Sim. Mas ele é responsável, né? É responsabilidade civil. Ele deu causa, né? Só que eu falei pra eles não adulterar o local, né? Fazer perícia e tudo mais. ficou, né? Sim. Foi feio o negócio. Que descia a rampa, né?
É o muro do lado de cá. Não dá nem pra entender direito, mas enfim, agora É, a eu gente lembrei. entrava por aqui. Aqui é a entrada da cozinha deles ali. É, a gente ficava ali. Uhum. Meu, cara. Ó. E o cara tá construindo do lado? Na verdade, não, né? Não. É que demoliu, né? Ah, tava demolindo? Não, é que caiu tudo, né? Do vizinho. Olha essa parte aqui, ó. Esse aqui, não, na verdade, assim, ó, o muro tava aqui, ó. O muro tava aqui assim. Esse aqui é o muro do Wagner, tá? Acho que é o muro dele, ou sei lá. Mas o Wagner tava com o muro dele aqui, o cara pegou e encostou outro muro aqui e construiu, e aterrou tudo aqui. O muro dele começou a expressão pro lado do Wagner. E aí ele foi recém levantado. Então. Sei que a última vez que eu tive lá, eu até vi, cara. Eu vi, eles tiraram na garagem onde a gente ficava pra fazer o grupo ali. Ele tirou o muro dele porque já tinha Isso aqui é dentro de casa. dentro de casa, né? Meu. Porque ele furou dentro do quarto dela. Uau. Que parada, hein, velho? Mas e vai adiantar, bicho, processar o cara? Eu processaria. Não, processaria, mas tipo... Será que o cara vai pagar mesmo? É, só põe no carro, cara. Tem